Então, iniciando a aula prática da prática profissional do dia 8/6, repondo a aula do dia 4/6, né? É isso. Conforme eu estava falando, a gente vai fazer então a abordagem inicial de uma paciente que chega com quadro respiratório. Como que nós vamos avaliar essa paciente num primeiro momento na enfermaria e depois como que nós vamos fazer a evolução, a evolução diária dessa paciente já internada, tá? Vou pegar aqui então, fiz uma apresentaçãozinha de PowerPoint, colocando o caso dessa paciente. Aqui só lembrando que quando está nesse modo apresentação eu não consigo ver o chat, então se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, faça pelo áudio. Tá? Bom, então vamos supor que você chega ao hospital para a aula de prática profissional, já tomou os devidos cuidados, como cabelo preso, jaleco limpo, retirou acessórios, né, brinco, piercing, alargadores, todas essas coisas que não são muito agradáveis do paciente ver e que por regra, existe uma regrinha aí que chama NR32, que proíbe o uso de tudo isso para a segurança do profissional. E agora vamos, como é aula de prática, vamos interpretar que vocês estão lá na posição de profissional, usando calçados fechados, então calçado aberto, né? Normalmente mulher tem o hábito de usar o calçado aberto, e nada de calça rasgada até o joelho, tal, essas coisas que, além de expor o aluno a algum processo infeccioso, fica muito desagradável como médico se apresentar dessa forma. E aí o professor te encaminha para um leito para colher história e examinar o paciente e depois discutirem o caso. Chegando no quarto, você pergunta para o paciente: o que você tem? Essa é a melhor forma de chegar e abordar um paciente, chegar e ter o primeiro contato com o paciente? Ou vocês fariam diferente? Podem participar à vontade. A gente chegaria falando bom dia, se apresentando, pedindo autorização, relatando que depois vai passar tudo para você, como aluno. Aham, exatamente. Aí E, você fez. isso. Pois não, pode falar. Aí perguntaria o nome, se exerce alguma profissão, a raça, a idade. Né? Toda a parte de identificação, né? E Doutor, posso só tirar uma dúvida? O senhor disse da Claro. apresentação de slide, mas não está aparecendo nada aqui para mim. Ah, me desculpe. Eu esqueci de pôr para compartilhar a tela. Vocês vão me dando os toques aí quando alguma coisa sair errado. E se por acaso travar também, me manda mensagem no WhatsApp avisando que travou. Pronto. Agora sim. Tá, esse aqui era o primeiro slide que vocês não viram. E agora o segundo que a gente está discutindo. Tá, então chega se apresentando, né? E depois começaria fazendo a identificação.
Na identificação, o que seria importante? Você já falou algumas coisas. Nome, idade, raça, o que mais? Onde ela vive, de onde ela é, se ela fez alguma viagem para alguma zona endêmica. Exatamente, onde vive e há quanto tempo vive onde vive e de onde veio, né? Por exemplo, é muito comum a gente ver assim, paciente é natural, vamos supor, sei lá, natural do Mato Grosso e atualmente vive em Marília. Tá, mas há quanto tempo vive em Marília? Há um mês? Então, ela tem ainda a epidemiologia das doenças do Mato Grosso. Não, ela nasceu lá e com um mês de idade ela já veio para cá. Então, praticamente não tem mais influência do meio lá do Mato Grosso nas possíveis doenças dela, né? Profissão? Profissão. Na profissão, tem dois detalhes que normalmente o pessoal acaba cometendo um deslize. Primeiro é colocar assim, aposentado. Tá, é aposentado, mas aposentado há quanto tempo e fazia o quê? É um professor aposentado, está aposentado há um mês. Ou é um gari aposentado, é um trabalhador rural aposentado. Cada situação dessa vai me dar uma epidemiologia favorável a algumas doenças. Então, quando é aposentado, colocar o que ele fazia antes de se aposentar. E uma outra situação que o pessoal costuma cometer também um deslize é o funcionário público. E colocar funcionário público. Mas é funcionário público fazer o quê? Tanto a pessoa que recolhe o lixo na rua é funcionário público, como o presidente da Petrobras também é funcionário público, e cada um está exposto a um tipo de doença. Um está exposto a doenças infecto-contagiosas, o outro está exposto a doenças relacionadas ao estresse, possivelmente, né? Então, especificar o funcionário público, o que é a atividade dele como funcionário público, né? E tem a questão também do trabalho atual e do anterior, né? Porque a pessoa pode ter mudado totalmente o ramo da profissão dela. Sobretudo agora, depois de coronavírus, sei lá, o cara era um profissional, trabalhava numa loja, a loja fechou e agora ele faz salgado para fora, né? Então, trabalha com alimentos, mas antes era gerente de loja, né? Então, isso é importante também, bem lembrado. E a gente vai ver muito disso daqui a alguns meses, né? Mas aí, né, então, e quando a gente, depois de ter feito essa parte de apresentação e identificação, a gente vai chegar na parte de queixa e duração. E aí, muitas vezes, na queixa e duração, a pessoa pergunta, então, o que você tem? E aí a gente acaba cometendo um erro, porque a pessoa não vai, ela vai repetir talvez o que foi dado de diagnóstico para ela no outro serviço. Vamos supor, passou lá no pronto atendimento ou estava internado no HC e foi transferido para o HU. E lá falaram que ela tinha uma pneumonia. Na verdade, era uma insuficiência cardíaca. Então ela vai falar assim, eu tenho uma pneumonia. Então, perguntar para ela o que você tem, talvez não seja o melhor jeito. Perguntar o que houve, aí a gente já está se aproximando. Pode ser que ela fale, mas ainda não é o exato, porque pode ser que ela fale, eu não estava bem, estava com falta de ar, fui no HC, lá viram que eu estava com pneumonia e me internaram e transferiram para cá.
né? Então, o que houve talvez não seja a melhor pergunta. Por que está no hospital? Também talvez não seja a melhor forma. Pode ser lembrar que a gente vai trabalhar com pacientes com diferentes níveis culturais e com diferentes níveis de entendimento. Então, pode ser que ela fale: estou no hospital porque me mandaram, estou porque o médico me internou, né? O que a levou ao hospital? A gente está se aproximando. Se bem que, né, pode ter algum mais simples que vai falar assim: quem me trouxe foi a ambulância, né? Qual que é o melhor jeito? O que a senhora estava sentindo que fez a senhora procurar atendimento médico, né? Aí sim, ela vai falar: eu estava sentindo falta de ar. E aí a gente vai explorar, e como que era essa falta de ar? E aí a gente vai entrar no HMA e depois no ISDA, né? Então, vejam que só nos 2 primeiros tópicos aqui de identificação e de queixa e duração já deu para a gente discutir bastante. Então, o que estava sentindo quando procurou atendimento médico? Essa é melhor, né? O sentido dessa frase é a melhor maneira de abordar o paciente depois de ter se identificado e colhido as informações iniciais do paciente, porque aí a gente não vai comprar diagnóstico que veio de outro serviço. Muitas vezes o paciente vem rotulado como pneumonia ou qualquer outra doença e não é. Então, se a gente começar perguntando da maneira certa o que estava sentindo quando procurou atendimento médico, o que levou a senhora a procurar atendimento médico, maneira mais adequada para a gente conseguir identificar. Porque às vezes a pessoa sente múltiplos sintomas, né? Ela tem, além da falta de ar, ela tem artralgia, ela tem dor na coluna, ela tem cefaleia crônica. Então, se perguntar o que está sentindo, ela talvez vai falar uma listinha de vários problemas que está sentindo, mas ressaltar que é o que está sentindo que fez procurar o atendimento médico. Não que a gente vá desprezar essas outras queixas, a gente vai valorizar, vocês vão ver depois na nossa anotação que a gente vai fazer uma listinha de problemas e tentar buscar uma solução para esses outros problemas. Mas agora na queixa e duração, a gente quer saber o que fez o paciente procurar o atendimento médico. E ela disse que estava com tosse seca há uma semana e que há 3 dias passou a ter febre alta, dor ao respirar e cansaço. Então, essa aqui é a história da moléstia atual dela. Ela estava com tosse seca, que iniciou uma semana atrás, e há 3 dias ela passou a ter febre alta e dor ao respirar. E aí, como vamos conduzir a entrevista daqui para frente, né? O que deve ser melhorado na abordagem inicial, a gente já discutiu. Então, agora nós já fizemos a queixa e duração, e já fizemos o HMA, e vamos fazer agora, então, a investigação dos diversos aparelhos, e depois antecedentes pessoais, antecedentes familiares, e então vamos para o exame físico. Aí eu montei no Word aqui uma historinha simulada dessa paciente. Então, o nome da paciente, idade 32 anos, ela é natural de Garça, ela é moradora de Marília há 3 anos, ela é solteira, tem um filho e sem parceria sexual atualmente. Católica, branca, desempregada, ela era caixa de supermercado. E a queixa e duração era tosse há uma semana. Na história da moléstia atual, então, a paciente iniciou há uma semana com tosse seca, evoluindo a 3 dias com febre, expectoração amarela esverdeada e dispneia.
fez uso de um xarope para tosse, ela não sabe referir o nome, mas não melhorou. Na febre, tomava 40 gotas de dipirona com um alívio temporário. Foi atendida no pronto atendimento e encaminhada para internação no HU. Essa história aqui, tem médico que fala assim, não, você não vai pôr as coisas que aconteceram no caminho, você vai pôr só os acontecimentos clínicos. Mas colocar só os acontecimentos clínicos talvez não me dê uma ideia completa da doença. É importante eu saber que ela fez um uso de um xarope expectorante e não melhorou. E que ela, na febre, tomava dipirona e que dava um alívio temporário, mas depois a febre voltava. E nesse trajeto foi atendida lá no pronto atendimento e veio para a internação. Então, todos os fatos que antecederam a internação aqui, né, os fatos recentes, eu acho que são importantes a gente colocar na história da moléstia atual. E aí, o que nós vamos perguntar na investigação sobre os diversos aparelhos? Que já tem algumas coisas que eu deixei, que estão aqui, que a gente foi fazendo com as outras turmas. Então, vou perguntar ainda, vamos tentar fazer sistematicamente, no sentido crânio-caudal. Começar por cabeça. Tem coriza, tem congestão nasal, tem alteração nos olhos, percebeu lesões na boca, percebeu alteração em orofaringe, percebeu algum linfonodo cervical, né? Isso aqui é descrição do paciente. Outro dia eu estava discutindo uma anamnese com uma outra turma e a pessoa colocava lá presença de lesões na boca ou presença de linfonodos, e descrevia o linfonodo. Isso é provavelmente exame físico que a pessoa fez e acabou descrevendo aqui. Então, lembrar que aqui não é nada que nós percebemos, aqui é o que o paciente referiu. Começou com congestão nasal, eu tive congestão nasal, tive secreção nos olhos, não percebi nada na boca, de novo, mas eu tenho algumas lesões no dente, por exemplo, com dor de dente frequentemente, e percebi que tenho uns caroços aqui no pescoço. Então, vai colocar a percepção do paciente sobre o corpo dele. Aí, na parte respiratória, se o paciente refere chiado no peito, dor, se essa dor é ventilatório dependente ou não, se tem dispneia, se a dispneia altera com decúbito, ou esforço. Na aula a gente vai lembrando uma coisinha a mais aqui. E aí a gente parte para a tosse. O que a gente vai perguntar em relação à tosse? Se tem presença de sangue, se a intensidade da tosse, a frequência, se tem um horário preferencial. Por exemplo, uma tosse sempre que ao se deitar à noite para dormir. Isso lembra uma tosse da sinusite. Não, é uma tosse o dia todo, a intensidade é forte, a frequência, a tonalidade, né? É uma tosse grave, que indica a presença de secreção, ou uma tosse metálica, que faz lembrar a tosse da coqueluche, uma tosse que aparece em surtos de tosse, né? Em períodos, tosse aí por 15, 20 minutos direto, e depois passa, fica algumas horas sem tossir, e ela é uma tosse bastante metálica. Isso é uma tosse que lembra a coqueluche, e não é algo, vamos dizer assim, fora de moda. Tem aparecido de vez em quando alguns casos de coqueluche. Faz uns 2 meses atendi um motorista de ônibus com coqueluche. Ano passado atendi também um adolescente com 14 anos. E há uns 3, 4 anos, eu acho, tivemos
número grande de casos em adultos. Presença de palpitações, presença de tonturas, escurecimento, ou turvação visual, e aí nós vamos passar para o abdômen. Se teve alguma dor abdominal, se teve alteração no hábito intestinal ou urinário, que de repente a gente está pensando lá que seja um quadro respiratório, a dor ventilatória dependente, mas tem algum quadro abdominal associado, ou uma pneumonia pode fazer uma dor referida abdominal, porque o pulmão está ali repousando sobre o diafragma, então um processo inflamatório ali na região pode simular uma dor abdominal. E vamos investigar membros inferiores, dor ou fraqueza em membro inferior, vamos avaliar tegumento, presença de lesões na pele. Várias doenças trazem lesões na pele, né? Exantema. Só o coronavírus lançaram um atlas agora de lesões de pele do coronavírus, é um atlas muito grande, com muitas lesões. Uma meningococcemia, cursa com petequias. Então, a gente vai investigar as lesões de pele. Se não tiver nenhuma lesão de pele, eu vou colocar tegumento íntegro sem lesões. E também, ou melhor, aqui eu não vou colocar nada de tegumento íntegro sem lesões, eu não estou fazendo exame físico, é o paciente que está referindo. Não percebi nenhuma lesão, percebi um machucadinho. De repente se faz um diagnóstico, o paciente internou com uma pneumonia, mas você faz um diagnóstico também de um câncer de pele, porque ele, no ISDA, você perguntou de lesões de pele, ele referiu que tinha uma lesão meio esquisita no dorso, e aí no exame físico você foi lá e viu que merecia uma investigação melhor. E aí de antecedentes pessoais. O infectologista gosta de perguntar os antecedentes pessoais já lá no início, na identificação, porque isso nos ajuda muito no raciocínio clínico. Mas os livros indicam colocar antecedentes pessoais no final de tudo, né? Mas fica assim, de dica para a vida, não para a vida acadêmica, porque, por enquanto, os professores vão querer que vocês coloquem antecedentes pessoais no começo, no final, mas no início já me ajuda bastante. Por exemplo, essa moça, ela bebe esporadicamente uma cerveja ao dia, ela fuma 10 cigarros por dia há 5 anos. Tem outra forma de calcular a carga tabágica, que é aquele ano maço ou maço ano, eu nunca consigo descrever daquela forma, eu acho mais lógico, pelo menos para mim é mais lógico assim, fuma 10 cigarros por dia há tanto tempo. Ela mora com os pais, sem namorado há 1 ano, mas esporadicamente encontra o ex-namorado, e como confia muito nele, não faz uso de preservativo. Então, assim, aqui está exposta de uma forma muito grave a algumas infecções sexualmente transmissíveis, porque ela acha que, né, pelo jeito ela está lá pensando no ex-namorado ainda, mas possivelmente o ex-namorado está correndo a vida aí, né, saindo com um monte de gente, e depois vai e encontra a ex, e ela está exposta a bastante situação, a muitas doenças. Ela nega hipertensão, nega diabetes, nega hipotiroidismo, sem medicações rotineiras. De antecedentes familiares, mora numa casa de madeira, numa comunidade, convive ali numa situação de aglomeração, tem 6 pessoas morando na casa, que tem apenas 3 cômodos. Então aqui a gente já tem uma ideia completa do quadro físico e social da paciente. Vamos para o exame físico. Tudo bem de seguir assim? Podemos ir? Sim. Tá bom.
Então, lá no exame físico, vamos começar o exame físico com os sinais vitais. Olha como chama a atenção. Ela já está lá no leito de enfermaria e você vai aferir os sinais vitais. Ela tem uma PA de 10/6, uma frequência cardíaca de 120, uma frequência respiratória de 25 incursões por minuto, uma temperatura de 39 e uma saturação de 89%. A turma de vocês é a turma que já teve aula de sepse? Ou não teve? Tivemos. Tiveram. Isso lembra o quê? Né? Tanto pelo CIRS como pelo Quick SOFA, temos sinais de sepse, né? Pelo CIRS temos taquicardia, taquipneia e febre. Pelo Quick SOFA, a gente tem possivelmente tem dispneia, tem hipotensão, só não tem alteração do estado mental, né? Mas 2 sinais no Quick SOFA alertam para a possibilidade de sepse. Com isso aqui, claro que ela não está em bom estado geral, né? O bom estado geral, o estado geral a gente vai dizer principalmente baseado nos sinais vitais. Então ela não está entubada, usando drogas, sabe? Então também não está num mau estado geral. Eu vou dizer aqui que ela está num regular estado geral, ela está consciente, contactuante e orientada no tempo e espaço. Ela sabe onde está e sabe que dia que é. Está descorada, desidratada, febril, apresenta uma cianose central, apresenta-se taquicárdica, taquipneica e dispneica. Em cabeça e pescoço, não tem lesões em orofaringe, mas tem aqui mau estado de conservação dos dentes. E tem linfonodos em cadeia cervical anterior, de 2 centímetros, móveis, fibroelásticos, dolorosos, mostrando um processo inflamatório, né? Em tórax, o que a gente vai fazer em tórax? Um grande hábito, assim, um desvio que a gente acaba criando é quando vai descrever tórax, já ir direto para a ausculta. Falar, o murmúrio vesicular está diminuído. Lembrar que no tórax a gente tem, antes de tudo, a inspeção estática, onde a gente vai ver formato, se tem presença de abaulamento, retrações, cicatrizes, simetria, e depois aqui no formato, por exemplo, né, se é uma pessoa que fumou a vida toda, a gente vai ter um aumento no diâmetro anteroposterior do tórax, ou tórax em tonel, que vai dar uma dica de que seja uma pessoa portadora de um DPOC. Na inspeção dinâmica, nós vamos ver o tipo de respiração, é uma respiração torácica, uma respiração abdominal, ou alguma respiração específica, tem presença de tiragem intercostal, tem presença de retração de fúrcula, a expansibilidade, como que está? No caso dela aqui, tinha uma expansibilidade diminuída na base direita, possivelmente uma condensação importante, com diminuição da expansibilidade na base direita. Na palpação, está errado aqui, nós vamos ver o frêmito. Então, coloco a mão nos pontos de ausculta, vou pôr na mão e peço para o paciente falar um som que tenha reverberação, né? O famoso 33 tem reverberação. E aí vou percebendo a vibração do som na parede torácica, tá? Então, o frêmito tóraco-vocal. E vejo a expansibilidade, né? Com aquela manobra, coloco a mão no dorso do paciente, conforme ele inspira, a tendência é que as minhas mãos se afastem. Se eu tenho um comprometimento importante de um dos lados, por exemplo, aqui essa paciente tem uma alteração importante na base direita, então eu só vou ver o lado esquerdo se mover.
Então, a expansibilidade, vou pôr aqui, diminuída em base direita. E aí eu vou fazer a percussão, né? Posso ter som claro pulmonar nas áreas em que não há comprometimento nenhum de parênquima, som timpânico, onde ocorre, por exemplo, onde não tem parênquima, onde houve um pneumotórax, e maciçez ou submaciçez, onde tem consolidação, onde tem líquido, né? Uma pneumonia ou um derrame pleural, eu vou ter maciçez ou submaciçez. No caso dessa paciente, tem lá uma submaciçez na base direita e som claro pulmonar nas demais áreas. E aí, finalmente, eu vou chegar na ausculta. Então, a gente tem um murmúrio vesicular diminuído na base direita e preservado nas demais áreas. Como ela tem roncos, como ela tem secreção, ela tem presença de roncos. O ronco indica secreção dentro dos brônquios. E tem presença de... aí a gente vai avaliar também se tem presença de sibilos, se tem presença de crepitações e a ausculta da voz. No caso de uma pneumonia, normalmente é audível a presença de crepitações. E a ausculta da voz, quando tem consolidação, ela é aumentada. Depois eu vou postar para vocês uma aulinha sobre propedêutica das alterações pleuropulmonares. Na avaliação cardíaca, nós temos ritmo cardíaco regular, as pessoas normalmente colocam assim, bulhas regulares, na verdade é o ritmo que é regular, né? Ritmo cardíaco regular, as bulhas, que são os sons que representam o ritmo cardíaco, as bulhas são normofonéticas ou hipofonéticas, né? Vou descrever como são as bulhas, se tem presença ou não de sopro, e vou aproveitar e fazer a ausculta das carótidas. Estou com o esteto ali fazendo a ausculta cardíaca, eu vou fazer a parte vascular também. E aí vou pro abdômen. Lembrar que no abdômen começo com a inspeção, a ausculta, vou ver se tem ruído hidroaéreo, vou aproveitar e fazer a ausculta da artéria aorta, das artérias renais e das ilíacas. Aí eu vou fazer a palpação, procurando massas, visceromegalias, dor, sinais de ascite, sinal da maciçez móvel, e eu vou finalmente para a percussão, procurando visceromegalias e massas. E finalmente vou para extremidades. Nas extremidades vou perceber principalmente os pulsos. Essa paciente, possivelmente os pulsos eram filiformes. Se não tem nenhum comprometimento hemodinâmico, aí o pulso vai ser cheio. Se eu tenho uma obstrução arterial, vou ter ausência de pulso. Ou se o paciente está em parada cardiorrespiratória também, vou ter ausência de pulso, né? E aí, finalmente, vou para o tegumento. No tegumento, vou ver presença de lesões elementares, coloração da pele, essa pele está descorada, está hiperemiada num processo inflamatório, por exemplo, ou está cianótica, presença ou não de calor e de umidade. E aí, com todas essas informações, a gente consegue já traçar um possível diagnóstico para essa paciente? O caso é fácil, né? Vai ajudar, mas existe uma maneira da gente tentar sair do labirinto do diagnóstico, que chama hierarquia de diagnósticos. Eu gosto muito disso aqui, porque a gente sai de um diagnóstico amplo e vai fechando para diagnósticos mais restritos, até a gente chegar no diagnóstico etiológico, no que está provocando o problema do paciente. Então, diagnóstico sindrômico. O que eu colocaria para essa paciente aqui? A síndrome dela é uma dispneia.
Para me ajudar, eu posso acrescentar mais um dado. Por exemplo, é uma dispneia febril. Agora já fica mais fácil. O diagnóstico anatômico seria qual é o órgão ou qual é o sistema que está acometido por essa doença. Para essa paciente, né, o que a gente pensaria? É o pulmão ou o sistema respiratório. Eventualmente, num quadro de dispneia, poderia estar acometido, por exemplo, o cardiocirculatório. Poderia, né? Por exemplo, uma insuficiência cardíaca, um tromboembolismo pulmonar, poderia estar envolvido. Mas aqui está muito claro o quadro. E aí, então, a gente parte para o diagnóstico etiológico. Só destacar aqui. Doutor, Oi. toda vez que tem expectoração amarelada, meio esverdeada, a gente pensa em bactéria, mas só em bactéria? É o mais sugestivo, né? É bastante sugestivo. Principalmente uma tosse que começou seca e foi ficando amarelada depois, né? Um quadro viral costuma dar uma expectoração esbranquiçada, um edema agudo de pulmão, uma expectoração rósea, então, né, sugere bastante. Então, eu vou pensar aqui, uma possibilidade de uma pneumonia bacteriana, mas não só, tenho que ter diagnósticos diferenciais. Eu sempre tenho que pensar, e se não for isso? Né, eu tenho que diminuir a minha chance de erro. E se não for uma pneumonia bacteriana? Pode ser uma infecção por Covid? Né? Pode ser Covid, infecção por Covid? Não, Covid é o nome da doença. Pode ser o Covid-19, o vírus é o SARS-CoV. Pode ser um Covid-19? Sim. Pode ser H1N1? Sim. Na verdade, só que o que ela apresenta é uma síndrome respiratória aguda grave, né? A síndrome respiratória aguda grave é composta por esses sintomas que ela apresenta. Aí vocês gostariam de algum exame para complementar a investigação? Para ter certeza de que a gente está no caminho certo? Ou basta isso? Podem pedir aí uns 3 exames de sangue e um exame de imagem. Um raio-x de tórax? Um raio-x de tórax. Um hemograma, um leucograma. Isso, um hemograma. Então, nós temos lá um hemograma HB14, o HT47, né? Ela está desidratada, a gente dá um aumento de HB-HT para uma mulher, normalmente não temos esses valores. Leucócitos 15.000, com 4% de metamielócito, 3% de mielócito, 7% de bastonetes. Isso confirma aquela ideia que a gente estava de sepse, né? Que tem que ter febre, taquicardia, taquipneia, e a leucocitose ou leucopenia, tem aqui uma leucocitose, e presença de mais de 10% de formas jovens, que são os bastonetes, mielócito, metamielócito. Nós temos aqui 14% de formas jovens, né? Então temos e mais 71% segmentados, temos uma neutrofilia importante. E nós já temos algumas disfunções de órgão, creatinina 2.1 e o INR2, então já tem um distúrbio de coagulação. Então essa moça já tem, ela fecha critérios para sepsis. Se ela era previamente ígida,
ela já tem aqui mais 2 pontos no SOFA, né? Lembram lá a tabelinha do SOFA? Ela fez um ponto na disfunção renal e um ponto na disfunção hepática. Então, ela tem infecção com disfunção de órgão, isso é sepse. E o lactato, para que serve o lactato? Para eu avaliar choque séptico. Ela tem um lactato elevado. Então, toda infecção sistêmica, eu tenho que pedir exames para avaliar os critérios de SOFA. E também, vou pôr até em vermelho aqui, para não esquecer. Como o sangue é vermelho, hemoculturas. A chance da gente encontrar um agente etiológico é aqui, né? Devo colher hemoculturas. Ou deveria ter sido colhida hemocultura. Então, temos aqui que essa paciente provavelmente tem mesmo uma pneumonia bacteriana pelas alterações do hemograma e ela está em sepse. Então, ela precisa do quê? Deixa eu ver se eu pus nessa aqui. Não pus aqui. Vamos... pus sim. A gente vai chegar lá. Uma outra forma da gente ter os diagnósticos e não perder nada é fazer a lista de problemas. Para essa paciente, aí só para acrescentar, já deveria ter colocado ali, mas para acrescentar o raio-x. Vamos ver uma pneumonia bonitinha. Essa aqui tá bonitinha. Uma pneumonia na base direita. Então, pronto, temos aqui uma consolidação na base direita, né, indicando que realmente é uma pneumonia e estamos indo certo com o diagnóstico. Então, uma outra forma da gente não deixar escapar nenhum problema do paciente é fazer uma lista de problemas. Essa paciente tem uma pneumonia bacteriana, tem insuficiência renal aguda, ela tem sepse, tem distúrbio de coagulação, ela se apresenta numa síndrome respiratória aguda grave e ela tem outros 2 problemas. Ela tem tabagismo e ela tem etilismo. Eu acrescentaria mais um aqui. Exposição sexual a ISTs. Né? Hoje não falamos mais DSTs, e sim infecção sexualmente transmissível. E tem a questão social dela também, que é importante, né? Por quê? Porque ela, saindo desse quadro, eu não posso deixar de abordar essas outras situações aqui. Eu tenho que cuidar do tabagismo dela, do etilismo e dessa exposição sexual a ISTs. Então, essa listinha de problemas eu acho algo muito bacana para a gente não esquecer nenhum problema e ficar cuidando só aquela doença que levou o paciente ao hospital e não dar um atendimento como um todo, né? Uma outra listinha que a gente tem que fazer é a listinha de condutas. O que nós precisamos fazer para essa paciente? Iniciar imediatamente antibiótico. Uma hidratação aqui, de preferência com soro fisiológico, para ver se melhora essa hipotensão e, consequentemente, resolver o problema da hipoperfusão tecidual. Ela precisa de oxigênio suplementar. Também para diminuir a questão para melhorar a questão da perfusão tecidual. Vou avaliar se ela tem necessidade do uso de drogas vasoativas. Como que eu faço isso? Vou
fazer a hidratação vigorosa durante 1 hora. Se não melhorou a hipotensão, aí eu vou ter que entrar com droga vasoativa. E lembrar sempre de colher hemoculturas, colher o lactato, né, para ver a questão de choque séptico, a gasometria arterial e os exames para fazer a tabelinha do critério de SOFA. Bom, aí demos essas condutas iniciais, acabou o plantão e a gente foi embora. E aí a gente volta no dia seguinte, o paciente ficou lá aos cuidados do plantonista, a gente volta no dia seguinte e no dia seguinte nós vamos fazer essa evolução aqui que chama SOAP. E o que é essa infecção, essa evolução que chama SOAP? Uma evolução muito prática em que a gente vai avaliar a parte subjetiva do paciente, depois a parte objetiva, que inclui exame físico, exames complementares. Aí vou fazer uma avaliação de como que está o caso, o que é o caso, é uma pneumonia melhorando, é uma pneumonia piorando, e vou colocar a programação, quais os próximos passos para cuidar desse paciente. Essa evolução SWAP aqui eu acho muito prática. Doutor, Ok. essa parte, o subjetivo seria, por exemplo, o que o paciente relata para a gente, se ele ouve melhor? Isso, o paciente relata, dormiu bem, teve falta de ar, teve tosse. Entendi. Tá? Aí, como que eu costumo fazer as coisas aqui com vocês nessas aulas? Eu vou abrir rapidinho aqui. Por isso eu vou pedir, já podem ir mandando aí no chat o e-mail de cada um, porque eu vou precisar para montar isso aqui. Eu vou entrar no Google Sala de Aula e vou montar uma turma para vocês. A turma B2 eu montei, só 4 alunos aceitaram o convite. É uma pena. Por quê? Aqui eu coloco, por exemplo, eu coloquei uma aula de síndrome respiratória, essa que eu falei para vocês, como que a gente vai ver o que eu vou avaliar na tosse, o que eu vou avaliar na dispneia. Então, eu vou postando aqui no Google Sala de Aula. Tem aqui uma aula sobre sepse, está aqui o link. E para vocês estudarem para quinta-feira, o que seria a avaliação SWAP, a explicaçãozinha para a gente treinar na quinta-feira. Tem aqui também um videozinho sobre a ausculta de sons pulmonares. E aqui, eventualmente, eu posso colocar alguma atividade para vocês fazerem. Então, nos dias em que a gente não tem atividade, o Google Class vai nos ajudar bastante. Vou pegar só uma outra turma aqui, que já acabou. E que eu coloquei algumas atividades. Essa não. Aqui, isso aqui eu coloquei, Qual o mecanismo de ação dos macrolídeos? Qual o mecanismo de ação das quinolonas? Mecanismo de ação do ceftraxone? E aí, o pessoal já entregou, 13 estavam com nota. Isso aqui ajuda até na avaliação de vocês depois. Então, mandem o e-mail que eu vou montar a sala de aula aí para vocês. E vou postar o material. Tá? Aí vai chegar no e-mail de vocês e lá vai ter um link para vocês aceitarem e entrarem na sala de aula. Quem não tiver e-mail do Gmail e tiver alguma dificuldade, eu recomendo que crie um e-mail do Gmail para isso.
Tá bom? A ideia hoje era essa. Espero ter ajudado vocês aí. Querem perguntar alguma coisa? Ah, legal. Todo mundo já mandou aí. Professor, eu tenho uma pergunta. Se quinta-feira vai ser normal, porque alguém falou que é feriado. Ah, quinta e feriado? Ah, é verdade, é Corpus Christi. Tá. Ó, parece que a gente é proibido de fazer atividade em feriado. Eu vou ver com a Nathalie se há possibilidade. Na sexta eu não consigo, porque na sexta eu tenho que dar outra aula. Se há possibilidade e se há alguma forma da gente repor essa atividade. Se puder fazer no feriado, até por mim, tranquilo. Agora, se não puder, eu vejo se há possibilidade, se houver interesse de vocês em repor. Tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. Tá, joia. De nada. Vamos encerrar então. Eu vou encerrar a gravação aqui. Eu que agradeço aí a presença de vocês. Obrigada pela aula, doutor. E eu acho que aquela parte que você criou, né, das atividades, das aulas, dá bastante a gente a se basear na hora de estudar, que a gente não fica perdido. Então, eu acho que ajuda muito, assim, pena que tem algumas turmas que realmente utilizam bastante, tem outras que não dão a mínima bola, mas quem utilizar vai ver que ajuda, eu estou sempre colocando material ali, tá? E se por acaso chegar o convite e não der certo, aí façam um e-mail do Gmail, me avisem, que eu mando de novo. Tá bom, obrigada, doutor. Nada. Professor. Nada, obrigado a vocês. Bom dia.